Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. Mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e sua participação. Hoje quero tocar com vocês num tema bíblico e que fala profundamente a todos nós. Jesus foi tentado por Satanás. Nós também somos tentados. Mas de onde provém essa tentação? Quem é esse Satanás? Quem é esse mal? Existe? O próprio Jesus Cristo, quando nos ensina a rezar, os discípulos, o Pai Nosso, ele fala: livrai-nos de todos os males, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que tentação é essa? Que diabo é esse? O próprio Jesus vai dizer para nós o que torna o homem impuro, o que nos tenta. Ele vai responder, aqui uma versão aqui para nós de Marcos, capítulo 7, ele do 14 em diante, estou sem óculos aqui hoje, ele vai dizer que nada do exterior torna o homem impuro, que penetrando dele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isto é, o que o torna impuro. E o que seria isso que sai do homem? O que sai do homem é o que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem más intenções, prostituição, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Então existe um ser espiritual, diabo, tentador, demônio, Satanás, mas também existe algo dentro de nós que vem provocar também muitas coisas malas. Então podemos dizer que na Bíblia é muito fácil às vezes usar o termo demônio para tudo, uma doença, um espírito demônio, as maldades humanas. E precisamos exorcizar esses males, tirar esses demônios dentro de nós. E esses demônios nos tentam, e o diabo também, nos tenta de três maneiras. E são essas tentações que quando Jesus começa a sua peregrinação nesta terra, a sua vida pública, antes de começar a vida pública, ele vai para o deserto. E o deserto o que é? O deserto é a humanidade. Ele desce dos céus, vamos dizer, renuncia à sua condição divina, à sua humanidade. E enquanto esteve no deserto da vida, ele foi tentado. Essas três vezes são os três modos que podem aparecer em todos os momentos da nossa vida. Eu quero, no programa de hoje, refletir um pouquinho mais sobre essas três tentações. E como nós podemos vencer estas três tentações? Nos convencer que o humano é o que basta, ele quer abalar a nossa fé, ele quer nos dividir uns entre os outros. Estas são as armas, as tentações do diabo. Por isso, nesse dia, nesse programa, eu vou ter que sair um pouquinho daqui. Quero que você venha comigo, me acompanhe, para poder entender a metodologia diabólica e para poder entender aquilo que Cristo nos orienta. Vamos encontrar uma maneira, então, de exorcizar esses males de cada um de dentro de nós. Sim, eu posso fazer uma oração. Senhor, vos peço que exorcize cada um de nós. Mas muitas coisas estão aqui dentro que requer de nós atitudes. Vamos para fora, vamos para o monte, vamos para a igreja, vamos entender como Jesus foi tentado, como ele não caiu na tentação, para que nós possamos fazer o mesmo.
primeira tentação, quando Jesus está no deserto da sua vida, no nosso deserto, aproximou-se o tentador e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo tem dúvida. Se nós somos filhos de Deus, se realmente somos filhos de Deus, temos poder para isso, transforme a pedra em pão. O que está por trás da tentação? A matéria. A matéria é tudo aquilo que existe. O nosso consumo, a nossa casa, o nosso carro, a nossa comida, os nossos prazeres, os nossos sentidos. Isso que é matéria. O diabo quer nos fazer o quê? Lembrando que o diabo não é somente um ser espiritual, não só, mas também aquilo que vem de dentro de nós. Ele nos pede, faça disso aqui o seu alimento. Gente, quantas pessoas não são alimentadas só de pedra? Quantas pessoas ficam alimentando e vivendo por estas pedras? É fazer, no fundo, daquilo que existe da materialidade da vida, fazer o nosso alimento. A resposta de Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo não nega a materialidade. Nós precisamos da matéria. Nós precisamos do carro, nós precisamos da casa, precisamos da roupa, nós precisamos do alimento, nós precisamos disso. Mas não só disso vive o homem. O homem vive também daquilo que sai da boca, da palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. E tem gente que vive só por ela, trabalha só para ter, cada vez mais querendo ter, e está insaciável. E quanto mais tem, mais vazio, falta alguma coisa, porque a vida está voltada para o ter. O diabo faz isso, nós, dentro de nós, que queremos ter, mas o problema e o pecado é fazer disto o nosso ser. Domingo é um dia de descanso, sim, estamos cansados a semana inteira. E tem gente que só quer dormir, descansar para poder ter mais. Qual o tempo da sua vida você dedica a ouvir a palavra de Deus? Cuidado para não estar se alimentando somente da materialidade. A palavra de Deus tem que ser meditada, ruminada, e ela tem que entrar de nós. É desta maneira que nós vamos nos afastar do diabo. Como vencer, como expulsar esse Satanás? De que maneira? Através de uma atitude simples, se chama jejum. O jejum é a nossa arma para vencer a materialidade. O que é o jejum, abstinência? Eu me abstenho, eu vou jejuar de alguma coisa, de um pão, de uma comida, de uma bebida, para poder estar mais desprendido. Eu me abstenho de me alimentar de alguma coisa, de beber alguma coisa, de fazer alguma coisa, para que esta coisa não me domine. E o que você deve jejuar? Aquilo que mais tem sido o seu alimento. Celular, sexo, pornografia, internet, dinheiro, compras, o que seja, eu não sei. Abstém-se, jejue, porque senão isso vai te dominar cada vez mais. Mas não termina aqui não, tem mais. Vamos lá. A segunda tentação de Cristo, e também nossa, diz aqui para nós: então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. O diabo leva Jesus ao templo, sai da matéria, ele conseguiu vencer a matéria, então vamos ver se ele é religioso, vamos tentar a sua fé, vamos ver se de fato ele crê nesse Deus. E o tentador usa
a Escritura. Olha que interessante, o diabo tenta usando a Escritura, usando a palavra de Deus. Amados irmãos, estou me sentindo na pregação. Está aqui no templo, no ambão, aqui, como não falar? Estou pensando um monte de gente na minha frente aqui. Sabe aquela situação na vida que acontece? De dor, de repente, repentina. E aí daqui a pouco, não sei se você ouviu falar isso, alguém já falou isso. Você não tem fé? Ué, você não tem fé? Quando você é passado por uma provação, a Bíblia não diz, pedi, recebereis, batei e vos será aberto. Cadê o seu Deus? O seu Deus não ia te prover de tudo? Por que essa tempestade que caiu agora acabou com o seu barraco? Por que ele morreu, o seu parente? Você rezou tanto, né? Mas ele disse que só pedir com muita fé, então você não tem fé não, né? E vai usar o nosso próprio linguajar, a nossa própria crença. Os anjos não vão aqui te prover? Quantos e quando sofremos nos perguntamos, onde está Deus? Cadê o seu Deus? Por que tem tanta fome no mundo? Por que você está desempregado? Você não orou tanto, não foi domingo na igreja, você é fiel ao dízimo. Você vai todos os domingos na igreja. Que Deus é esse? Esses pensamentos surgem em nossas vidas quando menos nós esperamos e nos interrogamos. E podemos talvez alimentar tais pensamentos e entrar numa crise profunda. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Cristo responde com a Escritura também. Ou seja, não tente a Deus. Não queira provar que Ele está do seu lado. Ah, Deus, se você me fizer isso, não tente. Não coloque-se em situação que vá te prejudicar, achando que Deus vai lhe prover. Eu tenho fé, eu posso andar por aí à rua à vontade, eu posso falar com as pessoas à vontade nesse tempo de Covid, eu posso fazer o que for, porque eu tenho uma fé tão grande, tão grande, tão grande, que Deus não vai me deixar fazer mal algum. Ou talvez num lugar tão violento, sabemos, toque de recolher em alguns lugares, e eu vou sair à noite, sozinho, porque Deus vai me prover. Está tentando a Deus. É não colocar Deus à prova, não colocar Deus contra a parede. Sim, passamos por dificuldades, provações na vida, mas Ele está. Não duvide disso. Qual é o caminho, então, a maneira e a forma para poder vencer essa tentação? Lembrando que a primeira das pedras em pão, como eu vou vencer? Pelo jejum. O segundo, nós vemos aqui, para poder transformar a nossa fé em alimento a ponto de tentar a Deus. Para poder vencer essa tentação, é a oração. Quando eu oro, ao orar a Deus, eu estou colocando a minha dor, as minhas interrogações em seu coração. Quando eu oro, mesmo que eu esteja meio desesperado, eu oro, Senhor, eu confio, eu acredito. Mesmo que talvez aquilo não aconteça como eu gostaria que acontecesse, ou no tempo em que acontecesse, ou da forma, mas eu oro. Orar é uma forma de exorcizar essa tentação que, como eu já disse, vem de dentro muitas vezes. Está aqui na nossa cabeça, que fica maquinando, nos questionando. E quando eu vou orando, eu vou vencendo e expulsando de mim tal tentação. Ao orar, eu reconheço que Deus, somente Ele, é o Salvador. E eu vou fazer a minha parte como se tudo dependesse de mim, mas também coloco como se tudo dependesse de Deus. Por isso, ore. Como está a sua vida de oração? Oração não é mudar Deus. A oração é para poder eu entender
o querer de Deus. Eu oro para ouvir o que Deus tem a dizer. Já disse em outros programas, oração é como uma frequência de rádio, que eu ligo o rádio, eu oro, eu então sintonizo na frequência divina e eu passo então a ouvir aquilo que o locutor está falando. Tem agora, neste momento, milhares de rádios falando pelo Brasil e mundo afora. Só que agora você está sintonizado aqui. E ao sintonizar, você ouve. Orar é sintonizar-se com Deus e ouvi-lo. Ouvir o quê? Que no meu sofrimento Ele está presente, que na minha angústia Ele está presente, que Ele está comigo. E não vou duvidar disso. Eu não vou colocá-lo à prova. Eu não vou me jogar daqui para saber que Ele existe. Ele existe e ponto. Ele me ouve e ponto. E mesmo que eu não tenha aquilo que eu gostaria de ter, Ele é meu Deus. Ore um pouco mais. A forma, ela muda, pode ser espontânea. Para nós cristãos católicos, a oração mais poderosa e forte que nós temos é a missa. Ore para expulsar os demônios da nossa vida. Mas não acabou não. Tem a terceira e talvez mais complexa, tentação de Cristo e tentação nossa. No alto do monte. É difícil chegar aqui em cima. Cansa, sua, mas em compensação, olha a vista. Na terceira e última tentação de Jesus Cristo, que também é nossa, Ele nos trouxe, o diabo trouxe ao alto do monte. E aqui estamos, para quem não é aqui do Espírito Santo de Vila Velha, Grande Vitória, estamos aqui no Morro do Moreno, um dos pontos turísticos da nossa cidade. E o diabo assim fala com Jesus e fala a nós. Tomou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo é dono do mundo? De certa forma, ele construiu o seu mundo no mundo. Jesus veio construir e edificar o reino de Deus. Então existe o reino do homem, existe o reino do mundo, existe o reino do diabo. Se Jesus Cristo veio instaurar o reino de Deus, é porque o reino de Deus não estava em nosso meio. Então isso aqui é do diabo. O que ele promete? Olha, se você me adorar, tudo isso aqui será teu. O poder. O poder que somos tentados de estar pisando sobre as pessoas, usando as pessoas, usufruindo delas. É bom o poder. Decidir sobre outras pessoas, governar sobre outras pessoas, saber que elas estão submissas a mim. Isso é um poder extraordinário que o ser humano sempre o desejou e o diabo sempre soube nos tentar. Se você me adorar, olha, te darei milhares de seguidores. Você será ouvido por tantos outros e irá influenciar tremendas pessoas. O ser humano tem esse desejo. Mesmo que você não seja eloquente, não tenha uma fala, no fundo, nós queremos ser reconhecidos. O poder nos dá um reconhecimento. Quando eu não sou reconhecido na comunidade, na família, no trabalho, no fundo, o que eu estou procurando é o quê? É esse poder. Só que para ter esse poder que o diabo nos oferece, ele nos pede uma coisa: adorá-lo. É verdade que pouquíssimas pessoas neste mundo se adoram o diabo no sentido de, provavelmente dito, ó diabo, eu te adoro, diabo, que o teu sangue caia sobre mim, ó Satanás, meu Deus. Gente, não, é muito raro, poucas as pessoas que têm tais atitudes.
Só que a grande maioria de nós adoramos e podemos muito facilmente adorar o diabo. Nós temos atitudes idolátricas. O que é adorar? É não conseguir viver sem. É querer o seu tempo estar voltado para isso, para aquele. A minha vida é dele, eu estou naquilo o tempo todo, o meu objetivo é aquilo. Então eu vou tendo atitudes idolátricas. Eu não fico lá, joelhando, mas o dinheiro, eu vivo para o dinheiro, eu vivo para o prazer, eu vivo para poder ter. Então a minha vida, o meu respirar, é idolatria. E quanto mais a gente vai vendo, a gente vai sendo dominado por aquilo. Nossa, caramba, aquela internet, aquele celular, aquela pessoa, aquela atitude, aquele vai me dando, vai me envolvendo tal tamanho que eu não consigo viver sem aquilo. É mais que um vício. E ali o diabo vai nos tentando, olha, se você permanecer aqui, você vai ter muito mais. E você vai ser muito mais influente. E o diabo nos pede então isto, atitudes idolátricas. Eu vivo para aquela coisa. Cuidado, que eu posso estar adorando ao diabo, adorando alguma coisa, no lugar do Criador. Isso temos que ter discernimento. Mesmo nós, filhos de Deus, que somos tementes a Deus, podemos muito facilmente cair na idolatria. Idolatria é isto. Nós católicos somos acusados, de uma forma ou de outra, e somos idólatras por venerar imagens. Mas podemos cair, nós não adoramos imagens, veneramos, mas podemos cair num pecado pior, que é adorar o dinheiro. E quanto mais eu fizer, quanto mais eu vou me envolvendo, a minha preocupação não é Deus, é o ter, é o poder que Ele me oferece. Nesse momento, Jesus responde ao diabo. Ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Como é que nós afastamos Satanás deste momento, dessa tentação? Primeiro, desejando que ele saia de mim, afasta-te. E lembrando que Satanás, já disse no início, não é simplesmente um ser espiritual, mas também aquela força que vem dentro de nós. Aquele desejo, como de Jesus, já falei também, o mal é aquilo, não é aquilo que entra na boca do homem, é aquilo que sai de dentro de cada um de nós. Então, como que eu afasto essa tentação? Afasta de mim, Satanás, e só a Ele prestarás culto. Já falamos do jejum, da oração, a caridade. O que é a caridade? Que é o amor. Quando eu exerço o amor com as pessoas, eu diminuo. Eu não uso as pessoas, eu sirvo as pessoas, eu me dou para as pessoas, eu sou caridoso com elas. E com isso eu venço a tentação de querer estar em cima delas, pisando nelas. Eu não quero usá-las, mas aí eu me rebaixo, eu me abaixo. A caridade, o amor, é me abaixar diante do semelhante. Quanto mais eu for caridoso, quanto mais a caridade, o amor estiver em minhas entranhas, em minhas atividades, mais eu vou vencer o demônio que me chama para poder ter e ser. É desta maneira, eu vou afastando Satanás pelo amor. Como é que você tem amado? Você tem amado o que e quem? Como você tem exercido a sua atividade. E quando se fala amar, a caridade é fazer algo sem esperar algo em troca. Você faz alguma coisa sem esperar alguma coisa em troca, gratuitamente. E de modo especial para aqueles que nem têm condições de retribuir. Jesus falou muitas vezes sobre isso, Quando for dar uma festa, convide aqueles que não podem, e assim para a gente te chamar e tudo mais, somos mais pobres, desvalidos. É desta maneira. Então, você que sofre essa tentação, e a vida inteira somos tentados nesse tripé, devemos então afasta de Satanás. Eu vou fazer isto não somente como oração. A oração é importantíssima, de misericórdia. Mas eu não posso resumir que eu vou afastar o Satanás assim, afasta Satanás, em nome de Jesus, sai de mim, sai de mim. Isso é uma oração que podemos fazer e fazemos. Mas esse tipo de demônio que nos impele ao poder
ele é expulso através da caridade. Não é somente a minha palavra, mas as minhas atitudes. Com isto o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servi-lo. Não quer dizer que foi só esse momento da tentação na vida de Jesus Cristo. A nossa vida é uma tentação. Vez ou outra na vida, a vida nos leva para o alto, e quando a gente chega no alto da profissão, no carro que você queria, no alto do respeito da sua família, no alto da sociedade, no emprego público, você começa a ganhar muito mais do que outros. Você chega no alto, te leva para o alto da fama. E naquele alto, aquele gosto gostoso de estar no alto, ele diz, continue me adorando, que você terá muito mais. E nessa hora o que eu faço? Eu me rebaixo. Não é pecado você ter as coisas. Não é pecado você ter o poder nas mãos. A questão é como você o exerce. Cristo Todo-Poderoso se rebaixa, se humilha para poder nos servir. Da vida, no ciclo da vida, que possamos exercer a caridade, o amor, o jejum, para poder vencer as tentações de Satanás. Que Deus nos abençoe e que Ele nos faça ter uma vida em paz, porque só Cristo nos leva para o caminho da verdade eterna. Vamos vencer Satanás juntos. Estou com você. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Até a próxima.